Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Se Liga Nessa História. Eu me chamo Lucas, faço parte da turma de História do ano de 2020 e por aqui estamos com novidades na área, é isso mesmo. Da última vez tivemos a participação especial da professora e mestra Hanna Beatriz. E hoje, com vocês, temos a participação toda especial do professor e mestre Christian Caio, que veio abordar sobre um povo e cultura muito importante para o nosso país, os indígenas, em especial o povo Assurini do Trocará, localizado na cidade de Tucuruí. Christian, conta pra gente sobre o seu interesse na temática indígena no espaço digital, em especial entre os Assurini do Trocará. Teve algo que despertou a sua atenção e que te impactou para realizar a sua formação nesse tema? Como esse interesse surgiu na sua trajetória acadêmica? O meu interesse pela temática indígena, ele surge no segundo semestre do curso de licenciatura plena em História da Universidade Federal do Pará, campus de Cametá, na disciplina de História do Brasil Indígena e Colonial, que foi ministrada pela professora Benedita Celeste. A partir do momento que eu tenho contato com essa disciplina e necessariamente a minha imersão no curso de História me levou a compreender que eu estava na Amazônia, mas uma Amazônia que eu não tinha a concepção, não me foi dada a possibilidade de compreender a Amazônia no seu sentido cultural, no seu sentido social, no sentido identitário. Então, a minha imersão no curso de História e o contato inicialmente com essa disciplina me possibilita esse entendimento de pertencimento a um território potente e rico e com uma diversidade de povos e sujeitos que protagonizam a nossa região. Então, naquele primeiro momento, eh, a minha aproximação e o meu caminhar com a professora Benedita Celeste, a partir daquela disciplina, e com os grupos de pesquisa Euric e Morena, me possibilitaram ter o contato com o povo indígena Surini do Trocará e, a partir disso, iniciar os meus caminhos de pesquisa que vão me levar a entender de que forma as tecnologias estavam presentes no cotidiano desse povo, interna, mas também como eles utilizavam externamente a aldeia. E a partir disso entender todas as especificidades e a crítica que pesquisar esse assunto específico leva. Então, esse processo todo contribui com o meu amadurecimento intelectual, meu amadurecimento como pesquisador e como ser humano. Porque foi uma pesquisa que, do início ao fim, contou com seres humanos, né, professores indígenas, lideranças, jovens, enfim, todos os sujeitos envolvidos nesse processo humanizou também tudo isso. Então, naquele primeiro momento, buscava compreender de forma geral como as tecnologias estavam presentes no dia a dia desse povo, seja televisão, seja computador, celular, tudo que envolvesse tecnologia. E como consegui concluir essa primeira etapa, que após isso eu tive outros contatos com outros pesquisadores, com outras pesquisadoras, com outras pessoas do movimento indígena, que me ampliaram também horizontes, que fizeram com que eu prosseguisse outros caminhos a partir da temática escolhida e da relação estabelecida com a comunidade e com os sujeitos além dela. Muito bom, Christian. A sua pesquisa ela resultou no livro Aldeia Virtual, em coautoria com a professora Benedita Celeste. A escrita do livro se dá no período pandêmico. Como foi esse processo de produção em meio a tantas dificuldades? De que forma a pandemia influenciou não só a pesquisa, mas também o olhar para o território digital indígena? O livro Aldeia Virtual, ele é fruto da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em cultura da Universidade Federal do Pará, campus de Cametá. Os dados que constam nele e a pesquisa, ela tem muito dos resultados da minha primeira pesquisa no trabalho de conclusão de curso, do curso de História.
E naquele momento, na graduação do curso de História, onde inicio esse processo de pesquisa, fui atravessado, ao decorrer da pesquisa, pela pandemia da Covid-19. E isso me impediu de conseguir ir inicialmente à comunidade indígena presencialmente, por conta dos casos da Covid-19 no estado do Pará. Os portões da aldeia foram fechados para pessoas externas, e isso me impossibilitou de fazer a pesquisa no locus de estudo. E eu fiquei pensando: "E agora? O que é que eu faço? Como eu vou conseguir desenvolver a pesquisa que já estava encaminhada, por conta de eu já ter tido um contato com lideranças e professores indígenas no seminário afro-indígena que ocorreu na vila de Juaba, em 2019. E em 2020, quando eu me preparava para ir para a aldeia, fiquei impossibilitado de ir. Então, eu tive que recorrer às redes sociais, ao Facebook, o WhatsApp e o Instagram, para me comunicar com esses indígenas. E foi através desse exercício de comunicação pelas mídias digitais, pelas redes sociais, que a partir do momento em que eu estou conectado com eles, dialogando, enfim, eu consigo já naquele momento responder objetivos da minha pesquisa, que era entender justamente como esses sujeitos, esses homens e mulheres indígenas dessa comunidade, estão utilizando as redes sociais, estão utilizando as tecnologias para sobreviverem. E naquele momento, a pandemia da Covid-19 impossibilitou a presença física, então as grandes movimentações físicas, a busca por direitos foi impossibilitada. E o que restou para essa população em busca de seus direitos, em busca de melhores condições sanitárias e estruturais no contexto da doença dentro do povo, foram as redes sociais, como uma forma de pedir ajuda, uma forma de ir em busca, né, dos direitos negligenciados, principalmente naquele período. Então, nesse momento, é um momento muito importante para o meu processo de pesquisa, porque foi justamente as impossibilidades dele que me fizeram, naquele início, já entender profundamente como se dava aquela questão. Aquelas questões envolvia povos indígenas, tecnologias e resistência. Então foi um momento que iniciou toda uma discussão a respeito da presença indígena no espaço digital, que vai mais tarde culminar na minha pesquisa de mestrado, na escrita da minha dissertação de mestrado e na produção do livro Aldeia Virtual. Relembrando, voltando um pouco mais nesse processo de pandemia, importante lembrar que o acampamento Terra Livre de 2020 também foi essencial para o amadurecimento da temática, por conta de que o acampamento que é feito em Brasília presencialmente todo ano, durante a pandemia da Covid-19 não poderia aglomerar as pessoas, as lideranças indígenas do Brasil todo, que se encontram nesse momento para reivindicar direitos políticos, direitos da saúde, da educação. Então, articularam-se nacionalmente povos indígenas do Brasil todo, lideranças indígenas do Brasil todo, e fizeram um evento durante 3 dias online. E nesse momento intitularam de Acampamento Terra Live, ou seja, indígenas conectados nacionalmente, geograficamente falando, que estão dando uma resposta não só
aos discursos discriminatórios que diz que indígena não pode ter celular, porque a partir do momento em que se apropria desses artefatos tecnológicos, sociedade diz que já deixou de ser indígena. Mas, além disso, está utilizando ferramentas contemporâneas para resistir à opressão, resistir ao colonialismo histórico desse novo tempo. Se no passado tinham suas estratégias de sobrevivência que os mantiveram vivo até hoje, hoje essas estratégias, essas metodologias de lutas, elas são ressignificadas. Então o acampamento Terra Live, naquele momento, foi essencial também para fortalecer a luta indígena, o movimento indígena nacional e as comunidades locais, no que se refere a essa nova metodologia de luta, que é o uso da internet, o uso das redes sociais, o uso do campo digital como forma de sobrevivência, como forma de resistência, como forma de lutar politicamente, educacionalmente. E isso tudo faz com que o empoderamento dessas pessoas se torne cada vez maior e o entendimento da sociedade, do senso comum, acabe sendo confrontado justamente por conta da participação ativa desses sujeitos nesses espaços que antes não eram considerados seus, mas que hoje está sendo ocupado e está sendo demarcado, como eu trago no título do livro, ao Dia Virtual, demarcação do território indígena digital. Então, a potência desse novo tempo na luta do movimento indígena nacional e nas lutas de base das comunidades. É muito interessante perceber a importância desse tema. Christian, a sua pesquisa aborda temáticas como educação, ancestralidade e demarcação do território digital. Como essas três dimensões se conectaram na sua experiência com os Açurinis? Que momento da pesquisa ficou evidente essa conexão? Educação, ancestralidade e demarcação do território digital. Essas três perspectivas não necessariamente se encontram em um determinado momento específico da pesquisa. Elas estão entrelaçadas do início até o presente momento, de diferentes formas. Quando eu penso educação, eu não estou pensando a educação apenas no sentido formal, mas no sentido do dia a dia, da comunidade, das relações culturais, sociais, que aquele povo vivencia ali em seu cotidiano. Então, esse aprender, como diz, né, a pesquisadora Maria de Fátima, esse aprender brincando na comunidade é uma forma de educação, é uma forma pedagógica de se educar com base nas relações comunitárias. Quando eu vou entender a perspectiva da educação formal e a presença das tecnologias, eu vou ver como os professores indígenas Assurini estão reinventando algumas práticas metodológicas de ensino por meio dos aparelhos tecnológicos que agora eles têm acesso e conseguem dominar mais do que períodos atrás. E também como os alunos estão imersos nessas tecnologias, e isso acaba ressignificando alguns aspectos pedagógicos das aulas e também do funcionamento da escola em outros âmbitos. Então, pensar educação, pensar ancestralidade, pensar na demarcação do território digital é justamente como é que esses saberes, oriundos de um passado histórico, de uma resistência histórica do povo Assurini, dessa ancestralidade viva, ela vai conseguir, ocupar outros espaços que não sejam apenas dentro do território, mas como o uso das tecnologias digitais vai poder estar valorizando em algum momento
esses saberes como uma forma de resistência política na atualidade. Quando, em meados de 2019, a professora Wanderleia Sorini me dizia que o celular, muitas das vezes ela utilizava o gravador do celular para gravar histórias de alguns anciões da comunidade e deixar registrado aquela história, para no futuro servir como um documento, servir como uma fonte, e utilizando as tecnologias, nesse caso o celular, para dar continuidade a essa cultura. Então, se pensar como o ancestral, ele também está no virtual, me remete também ao que a juventude e alguns professores indígenas e lideranças dizem, que quando um evento da comunidade, algo que a comunidade se organiza para fazer e é divulgado para a sociedade externa até o momento que eles querem divulgar, no momento que eles querem divulgar, isso contribui para o fortalecimento étnico, para o fortalecimento daquela cultura, porque dá passa-se a segurança de que aquela cultura está viva, ela está resistindo e agora ela conta com outros meios de fortalecimento dela. Então, no sentido de entender como todo esse processo de educação, essa ancestralidade e o território virtual atravessando isso, nós conseguimos entender justamente essa resistência política que eu venho dizendo desde o início, essa resistência contemporânea e como as tecnologias contribuem para impulsionar tudo isso. Bom, ao decorrer do livro, você apresenta ações inovadoras, como projetos para a imersão da comunidade indígena no mundo digital. Fala aqui pra gente mais um pouquinho sobre esses projetos e os impactos desses projetos na comunidade. Quando eu falo sobre ações inovadoras no livro, eu não estou me restringindo apenas à comunidade indígena Surini. Eu faço um balanceamento de algumas ações que ocorrem em etnias espalhadas pelo Brasil e, no caso do Assurini, entender como esse processo está em fase inicial também. E até o momento da pesquisa de mestrado, eu consegui observar algumas coisas que estavam iniciando, que estavam acontecendo. Mas agora eu preciso voltar na pesquisa de doutorado para entender como está hoje, já que até o momento da minha pesquisa de mestrado, por exemplo, a internet ela existia apenas na aldeia sede, na aldeia Trocará. E segundo informações mais recentes que eu obtive a partir de jovens indígenas da comunidade, me disseram que a internet agora ela está nas 4 aldeias do território, ou seja, ela está em todo o território, e não apenas em um território limitado, como era inicialmente. Então agora já muda-se a perspectiva, já amplia-se as possibilidades desse uso de novas ações na comunidade. Mas naquele primeiro momento, eu pude perceber como, por exemplo, a partir dos relatos dos professores assurini, como eles utilizam, por exemplo, ferramentas da educação à distância para se profissionalizarem, para se capacitarem, para ir em busca da formação continuada, da ampliação do sua própria profissão. Então, quando os jovens utilizam o Instagram para fazer uma conta da comunidade específica do povo Assurini, para a partir dali divulgar a cultura, divulgar os ritos, divulgar, valorizar toda aquela dinâmica que acontece ali, mas com a participação também dos adultos, dos idosos. E então eu presenciei, eu pude perceber essa introdução ainda dessas ações, mas que na minha volta agora para construção de dados junto com o povo, na pesquisa de doutorado, eu
irei encontrar uma outra realidade e novas possibilidades emergindo nesse mundo. Como educadores em formação, é muito interessante ver essa sua abordagem, esses projetos. E isso nos fascina também como historiadores. Você evidencia em seu livro que a imersão nesse mundo digital fortaleceu o protagonismo da juventude. Há passagens que expõem uma nova organização social quando os jovens passam a auxiliar os mais velhos diante do letramento digital. Quando e como foi para você identificar isso durante sua pesquisa? Qual era a reação dos mais velhos diante dessa transformação? A partir do recorte da minha pesquisa de mestrado, quando eu vou entender especificamente sobre a presença indígena do povo assurini no território que eu chamo de digital, eu vou compreender como a juventude, principalmente, está protagonizando um novo tempo em relação à luta indígena, mas que também existe a participação dos adultos, de forma direta e indireta, nesse novo tempo, nesse novo espaço, e também dos idosos, de forma indireta. Como disse anteriormente, as redes sociais, principalmente o Instagram, é utilizado por essa juventude de diferentes formas. Quando eu dialogava com a jovem Irati Assurini, ela me dizia, e eu posso perceber isso acessando, por exemplo, a conta do Instagram dela, como esse ambiente é uma ferramenta muito valiosa para ela, de divulgação da sua identidade, de fortalecimento da sua identidade enquanto mulher trans indígena do povo Assurini. Então, como assim como era a tia, a jovem, a outra jovem, Reísa Assurini, utiliza o TikTok também para valorizar aspectos culturais do seu povo, eventos, questão de culinária, e isso ajuda a fortalecer de alguma forma, ou se não de uma forma bastante consistente, a identidade desse povo nesse novo tempo. Então, pude perceber principalmente a partir do momento que eu direcionei o meu olhar específico para esse contexto. E a autorização das pessoas mais velhas para os jovens estarem divulgando a cultura, esses aspectos do povo, é necessário para publicizar tudo isso. Então, alguns anciões, os mais velhos, eles avaliam o uso da tecnologia a partir de 2 perspectivas: a perspectiva positiva e a perspectiva negativa. Eles pontuam quais seriam as as melhorias na qualidade de vida do povo, como, por exemplo, a redução da distância. Se um problema que antes era resolvido apenas se deslocassem para a cidade de Tucuruí para resolvê-lo, agora já conseguem resolver através da internet, com o uso do celular, com o uso do computador. Então esses são pontos que são avaliados de forma positiva pelos mais velhos, pelos anciões, pelos professores, pelas lideranças, mas existem também as avaliações negativas, que é o caso do vício eletrônico, do uso demasiado, de forma descontextualizada, propiciando em alguns momentos a entrada de de coisas negativas e vão prejudicar a cultura do povo. Então é a preocupação também a respeito de que forma esse uso está sendo feito, quando diz respeito a essas outras questões que trazem prejuízo para a cultura do povo. Então, de uma forma geral, os jovens protagonizam um novo tempo, tem muitas ações que ajudam a valorizar a cultura e ajudam no processo de empoderamento político, cultural, identitário,
mas existem alguns pontos que são avaliados pelos mais velhos como negativos, que podem prejudicar, de alguma forma, a continuação da cultura e a preocupação também com outras questões além disso. Muito bom, Christian. Na sua pesquisa, fica evidente a preocupação das lideranças indígenas com a preservação da cultura e identidade após a imersão deles no mundo digital. Quais medidas você identificou para resolver essa questão? Como os povos indígenas conseguem manter e fortalecer sua identidade e cultura ao mesmo tempo em que se apropriam da internet e das redes digitais? A preocupação das lideranças indígenas em relação à perpetuação da cultura e identidade surini, com os avanços das novas tecnologias e do mundo digital na comunidade, ela é constante. E não consigo dizer especificamente ações objetivas ou precisas em relação ao combate a isso, mas retomo o que dizia anteriormente. São questões que são avaliadas de acordo com a especificidade, de acordo com o contexto. Como eu disse, existem saldos positivos e existem saldos negativos. Quais são esses saldos negativos? Entender, identificar o que seria e, a partir disso, tentar ver de que forma se consegue traçar um caminho para combater isso. Mas nesse momento ainda da pesquisa, já que eu vou iniciar ainda a minha pesquisa de doutorado, não consigo identificar ações objetivas que façam com que isso esteja sendo combatido hoje. Mas, como eu disse, eu posso estar voltando e encontrar coisas que eu nem encontrei anteriormente, já que agora todo o território possui internet. Então, a preocupação existe e, e esse desafio de se continuar culturalmente com as tradições do povo dentro dessa nova era é justamente o que vem atravessar a discussão do livro. Porque eu entendo que essa forma de divulgar, essa forma de estar presente no território físico, no território geográfico, no território, do chão da aldeia, ela hoje está também migrando para o território digital. Ou seja, a dinâmica vivenciada com a valorização dos saberes, aquilo que acontece aqui no chão, hoje está ganhando esse espaço mais amplo. E isso, de certa forma, acaba contribuindo para a valorização desses saberes, mesmo diante de uma ferramenta que ameaça a extinção desses saberes. Então, não teria como definir de uma forma geral ou dizer que as tecnologias estão ajudando a acelerar o processo de extinção de alguns elementos que fazem parte da cultura, porque em determinado momento essas mesmas tecnologias, essa presença dos indígenas na internet, essa demarcação desse território digital, ele vai ajudar para o fortalecimento, para ampliação e para publicização, né, de tudo isso. Então, pensar a tecnologia apenas numa perspectiva de destruição é desconsiderar que elas estão também sendo ressignificadas por esse povo e fortalecendo a base, a luta e ajudando na continuidade cultural, mas que precisa ser analisada de uma forma bem específica para não se generalizar e dizer que ela só ajuda ou que ela só destrói. Então cabe aí, um olhar bem mais detalhado a respeito da questão. Christian, com a imersão ao mundo digital dos povos indígenas, o debate sobre o imaginário preconceituoso e etnocêntrico volta à tona.
Como você analisa esse estigma e de que forma sua obra contribui para desconstruir essa visão da sociedade brasileira? Quando se fala no pensamento social brasileiro referente às culturas indígenas, grande parte da sociedade ainda os remetem, os veem ligados a um passado histórico que os aprisiona, que os marginaliza, que os inferioriza diante da sociedade que é considerada, que é tida como civilizada. Quando os povos indígenas utilizam das tecnologias digitais e de todos os artefatos tecnológicos que, por grande parte da sociedade, não é considerado pertencentes à sua cultura, ele está dizendo que ao longo de 5 séculos de colonização mental e material, esse contato com a sociedade externa foi forçado. E eu gosto muito nessa reflexão de utilizar uma fala da professora indígena Márcia Moura, quando ela diz: "Não fomos nós que viemos para a cidade, foi a cidade que se sobrepôs aos nossos territórios. Então, como agora o colonizador, a sociedade não indígena quer que nós estejamos aprisionados a um passado de contato forçado e que fez com que nós tivéssemos que resistir, inclusive com as suas armas, com as suas seus métodos de lutar. E esse método hoje são as redes sociais, é a internet, é esse território digital ocupado por povos indígenas na contemporaneidade. Então, a reflexão do meu livro, a reflexão que eu trago é justamente essa. Como é que no passado esses indígenas tiveram que sobreviver a essa opressão e essa colonização europeia, a todo esse etnocentrismo que até hoje os descaracteriza, e no passado eles tiveram que formas de resistir. Hoje eles têm outras formas de resistir, que está ligado justamente à apropriação desses recursos como potentes, como algo que vai ajudar na luta do movimento indígena e não isso não faz com que eles percam a sua identidade, como dizem, né, mas que ele use disso justamente para lutar e para, em alguma medida, fortalecer a sua identidade sem deixar de lado o ser indígena. Por quê? Nós, por exemplo, quando fazemos uso de coisas, de produtos que não são considerados da cultura brasileira, vamos dizer, nós consumimos produtos da China, nós consumimos culinária da China, nós deixamos de ser brasileiro e nos tornamos chineses? Não. Por que os povos indígenas deixam de ser indígenas para se tornar não indígenas quando estão consumindo esses artefatos? É contraditório. Então, a reflexão que eu trago é justamente essa. Não olhar mais para esses sujeitos com um olhar etnocêntrico, que foi construído lá em 1500, mas que ainda está fortemente impregnado no pensamento da sociedade. Por fim, sabemos que toda pesquisa traz consigo desafios e que você está conduzindo a sua tese de doutorado. Nesse sentido, que dicas você deixaria para quem está começando a se debruçar sobre essa temática, iniciando sua produção acadêmica ou até mesmo escrevendo TCC? Eu sempre digo, quando vou falar em relação à minha trajetória de pesquisa, o que me traz hoje a estar cursando um doutorado é que eu tive que ter coragem. Eu tive que não deixar meus medos de lado, mas ir com medo mesmo, e inseguro mesmo, e ser audacioso, porque se não fosse isso, eu não teria chegado até aqui. Eu teria medo de dar um passo à frente, medo de ser cara de pau mesmo, de perguntar, de se inquietar, de estar ali. Então, eu sempre digo que o pontapé inicial é a coragem. A coragem e ir em busca dos objetivos, do que você pretende, enquanto pesquisador, enquanto estudante. E na graduação, isso foi o diferencial para mim.
E eu tive muito apoio nesse processo da minha orientadora, né, dos grupos de pesquisas que me impulsionaram a me deram essa credibilidade para seguir. E foram esses processos formativos e também essas relações que me fizeram traçar o caminho que eu tracei. Mas, os desafios não foram poucos. Tive muitos desafios, a pandemia foi um exemplo. Tive que me reinventar metodologicamente, reinventar a metodologia da pesquisa para poder continuar e concluir a pesquisa no tempo que eu queria concluir para poder prosseguir para o mestrado. Então, trabalhar a temática indígena na contemporaneidade, existem várias vias, várias formas. Então, eh, definir, delimitar o que você quer e ir em busca. Não ter medo. Se tiver que mandar mensagem para tal pessoa, mande. Se tiver que ir atrás de tal pessoa, vá. Se tiver que perturbar a orientadora, perturbe, porque foi assim que eu aprendi a ter segurança também. Porque a insegurança ela vai estar com a gente no processo inicial, no em todo o caminho, mas como quando você vai passando de degrau para degrau, essa segurança ela vai aumentando. Aí você vai chegar no momento que: "Oxe, olha onde eu tô". Então, você vai ver que o seu esforço resultou em uma melhor segurança, que você se sente mais confiante, que você escreve melhor. Então, tudo isso vai ajudar nesse processo de pesquisador, trabalhar a temática indígena. Hoje, nós temos diversas formas de se trabalhar a temática, basta você delimitar o que você quer. Então, o recado de uma forma geral que eu deixo é: se você quer algo, se você quer pesquisar algo, vá em busca, comece a estudar o tema que você quer, comece a ir atrás dos sujeitos que vão lhe possibilitar a ampliação da sua temática e os dados a respeito da sua temática, e a partir disso você vai amadurecendo intelectualmente, humanamente, como eu amadureci e hoje eu tenho a segurança para falar do que eu falo, mas que ao longo desse percurso vão existir muitas pessoas que vão lhe dizer que você não é capaz, vão lhe testar. Então, tudo isso faz parte desse processo. Mas como eu disse, mantenha-se firme e não tenha medo de ninguém e nem do amadurecimento intelectual, que é gradual, não é do dia para a noite. Você não lê uma coisa hoje aqui e amanhã você vai estar escrevendo perfeitamente sobre isso. E eu não f não comigo não foi assim. Então foi em todo um processo, foram etapas que eu vivenciei para me poder hoje, me sentir mais confiante no que eu quero e no que eu faço. Ligadinhos, chegamos ao fim dessa belíssima entrevista. Christian, queremos agradecer imensamente pela sua participação nesse episódio, pela sua generosidade em compartilhar suas experiências e reflexões, e por nos ajudar a compreender melhor a presença indígena no espaço digital como forma de fortalecimento da sua identidade, memória e resistência. É isso, galera. Tchau, tchau. Valeu!